Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, como sempre, nessa quinta-feira, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Luz e paz ao seu coração, luz e paz à sua vida, luz e paz para todos vocês. Bem, hoje é uma pílula especial, não deixa de ser. Assim como aconteceu ano passado, eu queria agradecer muito a cada um de vocês, né, que carinhosamente oraram, né, por mim ontem em especial, por causa do aniversário, as mensagens inúmeras que eu recebi. Infelizmente não tem como agradecer um por um, mas Deus é testemunha como eu adoraria, né, que é essa possibilidade. Então, pelo menos aqui na pílula externo, com todo o meu amor e meu afeto, viu, todo esse carinho recebido. E por falar em aniversário, e por falar em bênçãos, né, pelas orações que a gente faz, que a gente recebe. Hoje eu queria conversar com você sobre isso, sobre as celebrações que nós precisamos fazer nas nossas vidas, né, em todas elas, em especial começando por essa. Você tem o hábito de celebrar a vida? Você tem o hábito de ser grato, de reservar um tempo para estar com você, com a sua família, com pessoas que você gosta, celebrando a vida. Gente, celebrar é um verbo que a gente não utiliza muito aqui em português. Pelo menos não é muito comum, né, a gente falar de celebração. Mas a celebração nada mais é do que a gente reconhecer o quão especial um determinado momento da nossa vida é. O aniversário, que é a celebração talvez mais comum, mais natural que qualquer um de nós acaba exercitando, né, praticamente todos os anos da nossa vida, é só um exemplo do que a gente pode fazer com a nossa existência se a gente aprender a celebrar mais. Por exemplo, Natal. Natal é a celebração do nascimento de Jesus, que faz tão bem, e outras celebrações que cada um de nós pode aprender a fazer. A nossa proposta é que, naturalmente, ao trazer o Evangelho, gente, para o nosso dia a dia, apesar das dores que a gente vai enfrentar, de momentos de solidão que a gente vai acabar passando, que faz parte do nosso crescimento, apesar dos instantes de transição existencial, das confusões que às vezes a gente passa, se pudesse pular, né? Mas não pode não. Essas confusões nos ajudam, por incrível que pareça, a gente a se encontrar, a se reinventar, não é? A se tornar um ser humano melhor. Então, mesmo entrando numa situação difícil, no casamento, saindo dele, né, na questão da orientação sexual para algumas pessoas, na confusão profissional, muitas vezes na relação com os familiares, às vezes é uma confusão ligada à questão da saúde, né, não saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Por mais que isso nos incomode, não deixa de ser um estímulo ao nosso crescimento. Então, já que a gente vai passar por tudo isso, gente, independente da gente querer ou não, independente se você é rico ou pobre, se você reencarnou no hemisfério norte ou sul, se você é homem ou se é mulher, nós todos vamos passar por essas experiências, não é verdade? Todos nós vamos desencarnar de novo um dia. Então por que não aumentar o número de celebrações na nossa vida? Essa que é a questão, não é? Por que a gente não potencializa o reconhecimento da presença de Deus no nosso dia a dia com mais frequência? Uma das coisas que eu confesso a vocês que mudou a minha relação com a vida foi exatamente depois que eu passei a celebrar mais. Eu vejo claramente que quando a gente celebra com muito mais intensidade a vida e as pequenas conquistas do cotidiano, a gente se torna muito mais feliz. E isso tem muito a ver com a gratidão, né? Porque a gratidão é uma forma de celebração. Quando você agradece uma, duas, três vezes no dia, por coisas simples que seja, sabe? Por sei lá, uma conversa gostosa, um café delicioso que você teve com alguém, eu pelo menos celebro desde a hora que eu levanto. Adoro, vejo o dia, agradeço, indo gravar pílula, tomo um cafezinho, adoro o cafezinho quentinho do dia, começando aquele cheirinho gostoso. Eu que faço café lá em casa, tá vendo? Sou prendado. Sabe essas coisas simples que às vezes a gente esquece? Gente, isso é uma forma de celebração. E nós vamos criando o hábito de deixar claro para o universo que a gente reconhece, apesar das limitações que qualquer existência material pode nos trazer, que a vida é um presente, que a vida é especial. Sabe, mesmo nos hospitais, quando a gente está internado, ou quando a gente passa por uma situação difícil, celebre quando você encontra um médico maravilhoso, uma enfermeira que cuida de você com carinho, né, um técnico de enfermagem que está lá se doando. Celebre quando um professor, ele é bom em algum conteúdo e está te entregando algo especial que você espera. Sabe, celebre um bom livro que chega às suas mãos para que você possa ler e vai transformar a sua vida. Gente, celebre. Celebre o contato, a conexão
com seu anjo guardião, seu espírito protetor, que sempre está te auxiliando, te amparando, te protegendo. Celebre um grande amor, o nascimento de um filho, a chegada de um cachorrinho, do gatinho, do passarinho, entendeu? Do animalzinho. Celebre, gente, cada prato de comida, cada copo d'água, cada aprendizagem, cada dia vivido e cada dor superada. Celebre o seu crescimento espiritual, a sua maturidade interior. Então, que uma vez mais que Deus te abençoe, te inspire a celebrar cada momento da sua existência, não se escondendo atrás das suas dores, porque quando Jesus nos traz a boa nova, nos oferece o Evangelho, Ele nos convida à sabedoria da celebração, o que é extremamente importante para todos nós. Tá bom? Mais uma vez, obrigado, viu, de verdade, por todo o carinho, eterna gratidão da minha alma a cada um de vocês. E por falar em celebração, já se inscreveu para você assistir nosso evento domingo? Gente, muitas pessoas perguntaram se quem se inscrever para assistir o evento do Namastê tem que assistir o dia todo. Não. Se você se inscrever, você vai ter direito ao link. Vamos supor que você tenha que sair. A gravação vai ficar disponível para você assistir depois. Você pode assistir 1, 2, 3 palestras se quiser. De repente você sai com a sua família, faz outras coisas. E depois, como o link é seu, você vai poder assistir a palestra novamente na sequência. Vale muito a pena. Nos ajude a ajudar. Isso eu falo e peço com o maior carinho, porque com certeza vocês vão ver, quem estiver assistindo, a quantidade de instituições lá representadas, depoimentos dos líderes dessas instituições, a gravação de pessoas que foram beneficiadas por outras instituições, isso além dos nossos palestrantes. Vai ser um evento lindo, uma grande celebração à vida, à amizade e ao amor, que é a verdadeira religião de todos nós, nesse religare divino, tá bom? Então fica aguardando vocês, fisicamente, quem estiver em BH com a gente, ou no seu lugar, no seu cantinho, para a gente juntos vibrar em nome de Deus, né? E principalmente dessa energia linda de conexão que vai ajudando a transformar a vida num lugar melhor para todos nós, tá bem? Obrigado por tudo, luz e paz, obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho e lembre-se, quer conversar? Tá com algum problema? Tá depressivo, chateado? Trabalhe com o nosso atendimento fraterno. A gente está divulgando aqui, tem quase 10 dias, o nosso link do atendimento fraterno, em que você pode clicar, saber mais, abrir seu coração. Faça isso no site do Instituto Namastê, você pode se informar, mandar o seu contato, contar a sua história. É só entrar lá no link do atendimento fraterno, alguém vai te responder e você vai naturalmente ser atendido e vai ser uma bênção poder ser útil a você. Nós temos um time lindo de voluntários ao redor do mundo, gente que se importa, que se prepara e que não quer outra coisa a não ser útil, servir nesse momento importante e difícil que eventualmente você esteja passando. Tá bem? É isso. Esse projeto gigante que chega em 140 países com tantos voluntários, que a gente agradece a Deus e eu celebro por ter a honra de poder fazer parte dele ao seu lado. Beijo grande no seu coração, luz e paz. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.